Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento vocês estarão vendo esse vídeo, mas bom, eu me chamo Thaís e eu vou conduzir a nossa reflexão de hoje. Muitos já sabem que nós, enquanto Igreja da Bola de Neve da Zona Sul, iniciamos a nossa leitura bíblica anual e iniciamos pela leitura dos Evangelhos. Concluímos agora a leitura do Evangelho de Mateus e começamos a leitura do Evangelho de Marcos. E eu gostaria de convidar a todos que ainda não iniciaram uma leitura bíblica esse ano e querem iniciar, que se juntem a nós na leitura dos Evangelhos. A Bíblia vai falar assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há tempo. E há tempo de buscar o Senhor, há tempo de ler a sua palavra e de aproveitarmos esse momento em que temos total acesso, onde temos muitos instrumentos para ler a Bíblia. Então é importante que a gente dedique um tempo para a leitura da palavra, para a meditação. E ainda mais nesses dias que nós estamos sempre cheios de muitas tarefas. E às vezes a leitura da Bíblia ela fica por último. E isso não pode acontecer. A gente precisa priorizar a leitura, a comunhão com o Senhor. E isso precisa ser uma responsabilidade nossa que a gente assume. Então eu faço esse convite. E obviamente, se você não quiser começar lendo os Evangelhos, não tem problema. Você pode ler outro livro da Bíblia. O importante é que você leia a Bíblia. E bom, eu queria que a nossa reflexão de hoje ela fosse sobre a nossa própria leitura de hoje. Então, como eu disse, nós concluímos a leitura de Mateus e lemos os eventos finais da vida de Jesus, momento em que ele é entregue nas mãos de homens maus, de homens pecadores. Ele é julgado, condenado, embora ele não tivesse nenhum pecado, embora ele fosse nosso cordeiro sem mácula. E ele é condenado, é crucificado, morto e ressuscita ao terceiro dia. A gente leu isso agora no Evangelho de Mateus. E embora esses eventos sejam muito importantes e riquíssimos, eu gostaria que a nossa reflexão repousasse sobre uma cura que Jesus opera e que está relatada lá em Marcos 3, do verso 1 até o verso 6. E eu vou ler aqui essa passagem. Diz assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Esse relato é o relato de mais uma cura de Jesus, mais uma das muitas curas que ele operou quando esteve em terra e das muitas que estão relatadas nos Evangelhos. E essa cura, ela impressiona pela cura em si, né? Porque esse homem tinha uma mão atrofiada e Jesus ele restaura por completo a mão desse homem. Mas eu queria que a nossa reflexão ela repousasse sobre alguns detalhes envolvendo essa cura. O primeiro ponto é o contexto. Jesus ele entra na sinagoga. E na sinagoga estava um homem com uma mão atrofiada. Algumas versões da Bíblia vai dizer mão ressequida. E ele pede para que esse homem se levante e se coloque no meio. E ali, enquanto Jesus operava, estava prestes a fazer essa cura, havia um grupo de pessoas que o observava atentamente. E quem era esse grupo de pessoas? Quem era essa plateia que observava Jesus atentamente? Não era um grupo de pessoas que criam em Jesus. Não era um grupo de pessoas que havia testemunhado das curas, das palavras de sabedoria, dos ensinos, da libertação de demônios.
e que estava ali para testemunhar mais um milagre, ou que estava ali para ouvir de Jesus. Também não era um grupo que tinha ouvido falar de Jesus e estava ali para, de fato, ver com os próprios olhos. Não era esse grupo que observava Jesus atentamente. O grupo que observava Jesus atentamente, a Bíblia vai dizer que eram os fariseus. E quem eram os fariseus? Procurei aqui na minha própria Bíblia, né, tem comentário bíblico, ela vai dizer que os fariseus eram mestres da lei. Nos evangelhos também tem essa definição, de que os fariseus eram mestres da lei. E aprofundando essa questão de quem eram os fariseus, na Enciclopédia da Vida de Jesus, tem a seguinte definição, que eu vou ler para vocês. Os fariseus eram uma espécie de irmandade. Eles tinham um apego escrupuloso às observâncias legais, tais como haviam sido desenvolvidas excessivamente pelos escribas. Várias passagens vão apontar a observância meticulosa, quase doentia, por regras. Eles observavam rigorosamente as purificações legais e o pagamento íntegro dos diversos tipos de dízimos. Esses já eram os fariseus. E eram eles que estavam observando Jesus atentamente. E por que eles observavam Jesus atentamente? Eles observavam porque eles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. E eles queriam ver se Jesus iria curar aquele homem no sábado. E quem eram os fariseus para Jesus? Jesus ele não poupou palavras a respeito deles. O discurso de Jesus a respeito dos fariseus era sempre um discurso muito duro. E a gente vai poder conferir isso lá em Mateus 23. Em Mateus 23 tem todo um discurso a respeito da hipocrisia dos fariseus. E é óbvio, eu gostaria de ressaltar isso aqui, que nem todos os fariseus eram hipócritas. A gente não pode generalizar e imaginar que todos esses homens, todos aqueles que estavam nesse grupo, nessa espécie de irmandade, eram homens hipócritas ou eram guias cegos, como o próprio Jesus falou. Certamente havia no meio desses homens pessoas sinceras, homens honestos, bons, mas havia sim um grupo que Jesus vai se referir como homens hipócritas, como guias cegos. Eu vou ler Mateus 23, do verso 2 ao 4. As palavras de Jesus. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Então, esse é o relato de Jesus a respeito dos fariseus. E é esse grupo de pessoas que observava ele. E Jesus sabia que os fariseus estavam o observando. Jesus sabia que se ele operasse aquela cura, ele iria ferir a doutrina, ele iria ferir a interpretação a respeito do sábado daqueles homens. Mas Jesus ele não se intimida. A gente vai ver que Jesus ele opera a cura mesmo assim. E, bom, antes de a gente ir até o final, vamos voltar aqui para o início, né? Esses homens observavam Jesus atentamente e eles queriam ver se Jesus iria curar no sábado. E por que eles queriam ver se Jesus iria curar no sábado? Porque para esses homens, a guarda do sábado era algo sagrado. O sábado era como, me perdoe a expressão, mas era como se fosse uma entidade que esses homens veneravam, que eles adoravam. Para eles não era permitido fazer nada no sábado, nem mesmo o bem, nem mesmo uma cura Jesus poderia fazer no sábado. E Jesus sabe disso. E essa questão da guarda do sábado é uma questão que foi de fato ordenada pelo Senhor. A gente vai ver lá em Êxodo, no capítulo 20, do verso 8 ao 11, que o Senhor ele ordena aos israelitas que guardem o sábado.
E essa ordenança de Deus era justamente porque esses homens foram escravos no Egito. E tudo que eles sabiam fazer era trabalhar. E o que o próprio Deus estava ofertando para eles era um dia separado, onde eles iriam descansar. O próprio Deus estava ensinando para aqueles homens, para os israelitas, o princípio do descanso. Um dia em que eles iriam restaurar por completo o seu vigor, as suas forças, e iriam dedicar ao Senhor. Era isso que Deus estava apresentando para aqueles homens. Vamos ler lá Êxodo 20, verso 8 ao verso 11, para a gente entender mesmo o que era essa questão da guarda do sábado. Êxodo 20, do verso 8 ao verso 11. Assim diz o Senhor, né? Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, aqui em Êxodo, o que está posto é que o sábado era o dia do descanso. Era um dia em que eles iriam reservar para descansar e para estar em comunhão com o Senhor. É um dia dedicado ao Senhor. Aqui está dizendo, ao 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Esse é o princípio que está por trás da guarda do sábado. Mas a tradição judaica ela tinha multiplicado de tal maneira as exigências, as restrições a respeito do sábado, que isso tinha se tornado um fardo quase que intolerável, difícil de carregar. Ninguém conseguia suportar esse fardo a respeito da guarda do sábado, nem mesmo esses homens. E Jesus ele tenta, em diversos momentos, em diversas passagens, quebrar essa religiosidade, quebrar essa interpretação equivocada da lei do Senhor. No próprio livro de Marcos, lá no capítulo 2, do verso 23 até o verso 28, tem um relato em que Jesus e os seus discípulos estão colhendo espigas no sábado. E aqueles homens começam a questionar a Jesus: por que os seus discípulos estão colhendo espigas no sábado? Não é permitido fazer isso no sábado. Essa era a interpretação desses homens. Para eles não era permitido fazer o que os discípulos de Jesus estavam fazendo no sábado. Vamos ler o texto. Marcos 23, Marcos capítulo 2, verso 23 até o verso 28. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados de com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na cidade, na casa de Deus, e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes já era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aqui Jesus está tentando explicar para eles que o sábado ele foi feito por causa do homem. Ou seja, o sábado foi feito para o homem descansar. O sábado foi feito para o homem restaurar por completo as suas forças físicas, a sua força física, espiritual e mental. Não o homem foi feito para o sábado. Não o homem foi feito para guardar todas essas questões que vocês mesmos criaram e impuseram a respeito do sábado. E aqui está quem é Senhor do sábado. Aqui está quem é maior que o sábado, que era o próprio Cristo, era o próprio Deus. Mas aquilo que Jesus fazia ofendia a doutrina daqueles homens. Aquilo que Jesus fazia ofendia a linha interpretativa daqueles homens a respeito das Escrituras, a respeito da lei do Senhor. E Jesus sabia disso, mas Jesus ele não tinha nenhum compromisso com a interpretação deles. O compromisso que Jesus tinha era em ser caminho, verdade e vida.
O compromisso que Jesus tinha era em libertar os cativos, era em aliviar os fardos, era em ensinar, era quebrar aquela cegueira que penetrava a todos. E a gente pode observar que essa cegueira ela partia dos próprios mestres da lei, que tinham essa observância meticulosa, doentia por regras, mas que acabavam não entendendo o que estava por trás, os princípios, de que o sábado era esse dia guardado para descanso, para repouso, dedicado ao Senhor. E, bom, Jesus ele não vai se intimidar com o fato de que aqueles homens o observavam e também não vai se intimidar com o fato de que para eles não era permitido que Jesus curasse. E o próprio Jesus ele vai perguntar nessa passagem, nessa cura, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar. A resposta pode parecer lógica. É claro, racionalmente que é fazer o bem, é salvar a vida. Mas aqueles homens, eles permanecem em silêncio. E Jesus, ele fica entristecido, porque o coração deles era um coração endurecido. Porque para eles pouco importava a cura daquele homem da mão atrofiada. Para eles não importava se Jesus estava prestes a curar aquele homem. Não importava se Jesus estava prestes a aliviar o fardo daquele homem. Para eles importava mais a guarda do sábado. Para eles importava mais essa questão de observância meticulosa, doentia, pelas regras que eles haviam criado. Não eram regras que Deus havia imposto. A gente viu aqui que o sábado era o dia do descanso e não essa tradição judaica que se multiplicou em exigências, em restrições. E Jesus ele cura esse homem. E Jesus ele ofendia tanto a religião daqueles homens, ofendia tanto a interpretação das escrituras daqueles homens, que nesse próprio capítulo 3 de Marcos vai ter um momento que eles vão começar a fazer uma grave acusação contra Jesus. Então eles vão começar a arrazoar e a dizer para todos que o que Jesus fazia, os milagres que ele operava, ele não poderia fazer senão porque ele estava possesso por um espírito maligno que eles chamam de Belzebu, que é uma espécie de maioral dos demônios, príncipe dos demônios. Eles vão dizer isso. Ou seja, Jesus já havia ofendido tanto eles, tanto essa interpretação equivocada deles da lei e das escrituras, que eles não conseguem perceber quem estava diante deles. Eles não conseguiam perceber que era o próprio Filho de Deus, o próprio Filho unigênito do Senhor que estava diante deles, e que o reino dos céus já era chegado para eles. Eles eram incapazes de perceber o quanto que eles estavam cegos. E eles fazem essa grave acusação contra Jesus. E para dissuadir a multidão que acompanhava Jesus. Todos os momentos que Jesus vai pregar, onde ele está, as multidões o acompanhavam, elas eram sedentas por aquelas palavras que Jesus oferecia, que eram palavras de vida. E eles queriam dissuadir aquela multidão contra Jesus. E eles vão dizer isso, eles vão fazer essa acusação de que Jesus ele operava aqueles milagres por Belzebu. Vamos ler lá em Marcos 3, do verso 20 até o verso 27. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Belzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir.
E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Aqui Jesus ele está respondendo àquela grave acusação com duas parábolas. E essas duas parábolas, elas são um discurso de razão, de própria lógica. É como se Jesus dissesse para eles: olha o que vocês estão falando, isso não tem nenhuma lógica. Como que Satanás pode expulsar Satanás? Uma casa dividida, ela não prospera. Ela não vai permanecer contra si mesma. E Jesus fala outra coisa, ele diz assim: ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. A quem Jesus está se referindo quando ele fala de homem forte? Ao próprio diabo, ao próprio Satanás. E ele está dizendo: ninguém pode entrar na casa dele e saquear os seus bens sem antes amarrá-lo. Ou seja, ele está dizendo que ele não somente entrou na casa desse homem forte, mas ele o amarrou e ele está saqueando os seus bens. Ou seja, Jesus já havia amarrado Satanás. E de fato ele está amarrado. E ele estava saqueando os bens de Satanás, ou seja, ele estava libertando os cativos. Ele estava curando as pessoas, ele estava expulsando os demônios, ele estava trazendo cura, não somente física, mas cura espiritual. E ele estava pondo fim àquela cegueira deliberada que havia entre o povo. Mas esses homens, esses escribas, esses mestres da lei, esses fariseus eram incapazes de perceber aquilo que Jesus estava fazendo e aquilo que ele estava ofertando. Isso porque, e aqui eu anotei um comentário bíblico a respeito dos fariseus, de que para eles a graça de Deus somente era estendida para aqueles que guardassem a lei. Ou seja, para os fariseus, a graça de Deus ela só era estendida para aqueles que guardassem a lei. E não era qualquer lei, era a interpretação que eles haviam dado a respeito da lei de Deus. Ou seja, a interpretação que eles haviam dado com muitos acréscimos, com muitas restrições, com fardos muito pesados que eles não eram capazes de suportar e que eles impunham às pessoas. Somente assim, com essa observância da lei, é que a graça de Deus poderia ser operada. Eles não conheciam a graça como nós conhecemos, de como Cristo estava ofertando para aquelas multidões, que era um favor totalmente de graça, totalmente merecido. E por que eu estou falando isso e o que isso se aplica a nós? É que todos nós somos, de alguma forma, inclinados à religiosidade. Somos, de alguma forma, inclinados ao cumprimento de regras, de padrões que, às vezes, nós mesmos nos impusemos, de que, para nós, a gente é, digamos assim, mais aceito por Deus, melhor. E quando Deus, ele, na verdade, ele não está interessado nesse cumprimento de regras por si só, mas ele está interessado na guarda de princípios e no nosso coração sincero. E muitas vezes essa religiosidade excessiva, ela nos impede de ver aquilo que está diante de nós. Essa religiosidade, essa falsa interpretação da lei do Senhor impediu que os fariseus conseguissem observar aquilo que estava diante deles, que era o próprio Deus encarnado. E em algum momento Jesus ele está conversando com os discípulos e ele está falando sobre o Pai. E se eu não me engano é Filipe que fala para Jesus assim: mostra-nos o Pai. E Jesus vai falar para Filipe: há tanto tempo estou convosco, quem vê o Pai vê a mim. Jesus está dizendo para Filipe: eu e Deus somos um. Nós somos um só. Então, era isso que estava sendo oferecido para todos, inclusive para os fariseus, mas aquela religiosidade excessiva deles impediu eles de observarem isso, de receberem isso. E a gente vai ver, e vimos também na conclusão da leitura do Evangelho de Mateus, que os fariseus eles conseguem dissuadir o povo a respeito de Jesus, a respeito de quem ele era. E quando eles acusam Jesus de
operar milagres através de Beelzebul, os fariseus estão, digamos que falando para o povo, olha, calma, Jesus não é tudo isso que parece ser. Ele está enganando vocês, Jesus, o que ele está fazendo, ele opera esses milagres através do maioral dos demônios. E eles desconheciam essa graça, esse favor imerecido de Deus que é ofertado para nós. E eu gostaria de finalizar o nosso estudo lendo Romanos 8, que é o momento em que Paulo ele está falando sobre esse favor imerecido. E é o momento em que Paulo ele está falando que se Deus ele não poupou o seu próprio filho e antes o entregou, como ele não dará junto com ele todas as demais coisas a nós? E esse texto ele fala dessa graça, desse favor totalmente merecido. Está lá em Romanos 8, do verso, eu vou ler do versículo 31 até o versículo 39, e aí a gente encerra a nossa reflexão de hoje. E diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse amor que era oferecido. Foi esse amor que foi oferecido aos fariseus. E acho que eles foram incapazes de receber e de perceber por causa da religiosidade deles. E eu gostaria de deixar essa reflexão para nós no dia de hoje, para que não tenhamos esse cuidado de não sermos religiosos,